Hey, mais um podcast aqui no Ambições Mentais. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme e hoje no quadro Ponto de Vista a gente tem uma entrevista. A gente vai falar de empreendedorismo, a gente vai falar da importância da teoria na área artística. Putz, cara, fica aí que você vai ver a genialidade que ficou esse episódio. Tá no ar já. A fala é sua. Não, demorou. Falar o quê? Não sei, você que tem que ver o que você quer que eu Se fale, né? apresenta, quem é você? Eu sou Rafael Silva, diretor do Centro de Artes e Evolução. O que eu posso falar pra vocês é que é um gênio. A gente vai conversar hoje, um gênio incompreendido, assim. Primeiro eu quero entender de você o que você pensa de motivação, em primeiro lugar, assim. Bom, motivação, eu acredito que ninguém vai ter no seu lugar. Uma coisa que eu percebo na minha vida é que se eu não me motivar a alguma coisa, não adianta que não vai dar certo. A motivação ela tem que vir de dentro, então a gente tem que ver o que atrai, o que agrada, o que agrega, o que você considera válido para você ir atrás. Mais do que outras pessoas. Porque às vezes as pessoas jogam você para baixo, né? Que nem eu comecei a minha vida profissional muito novo e sempre como professor. E eu falava, eu quero ser professor, e muita gente foi contra, muita gente falou que não era para eu ir para esse lado porque eu era muito inteligente, eu podia conseguir outra coisa melhor, mas aí eu fico pensando, o que é melhor? Né? Acho que o conceito de melhor ele muda muito de uma pessoa para outra. Eu tô gostando, porque é o que a gente chama de motivação saudável, é a que vem de dentro, é intrínseca, né? Eu acho que é assim, a motivação que vem de fora, ela é importante para quem tá te motivando. Mas será que essa pessoa está realmente aplicando em você uma motivação que vai te fazer bem? Ou será que essa motivação ela não vai te fazer bem, mas vai fazer bem para a pessoa? Por exemplo, tem muitos pais que querem que os filhos façam faculdade de Direito, mas às vezes o próprio filho não quer aquela faculdade, ele quer fazer, sei lá, engenharia. Mas o sonho do pai é que o filho faça Direito. E aí ele fica motivando. E aí o filho, por uma questão de vínculo afetivo, acaba indo fazer. Mas ele vai ser um advogado motivado? Ele vai ser um juiz motivado? Ele vai ser um bacharel em direito? Se chegar a ser, porque às vezes se perde, né, cara? Não, muitas vezes, entendeu? Que nem, uma outra coisa que eu vou te falar, petróleo e gás, né? Quando descobriram o pré-sal, começou a abrir um monte de curso de petróleo e gás, e eu conheci um monte de gente que falou assim pra mim, eu vou fazer petróleo e gás porque dá dinheiro. Ou seja, a pessoa não tem uma motivação real. Não, você pega hoje, no Brasil hoje é assim, alguém dá mais dinheiro, né? Mas eu vou te falar, essas pessoas todas que eu conheço que falaram que eu fazer petróleo e gás, nenhuma delas chegou no segundo ano. Ou pararam no primeiro semestre, ou no meio do segundo. Você chegou a fazer? Não. Não, porque a minha intenção sempre foi ser professor. Então, como em Santos, a única faculdade pública que tinha era computação na FATEC na minha época, eu seguia a orientação da minha mãe, que o sonho dela era que eu fizesse FATEC e ela conseguiu me driblar. Mas o sonho dela por quê? Porque é algo que dá dinheiro ou algo que ela queria ter feito? Ela queria que eu tivesse sucesso, ela sabia que a computação era um ramo bom. E a faculdade seria pública e ela sabia que eu tinha condições de passar. E eu não tinha muitas condições. Então o que ela falou? Ela falou, Rafael, faz o seguinte, entra na FATEC, faz a faculdade, começa a trabalhar, depois você pega o dinheiro que você está ganhando com o trabalho e paga os outros cursos que você quiser. Né? Com isso ela ganhou um certo tempo e eu acabei entrando sim na FATEC porque era a minha única opção universitária na época. Só que com 15 dias de faculdade eu fui chamado numa escolinha para dar aula de informática para criança. Ou seja, eu comecei como professor de qualquer jeito. Caramba. Não teve jeito. E você vivenciou essa área da computação e todo mundo fala, não, porque é uma área que dá dinheiro, vai fazer TI e tal. Você viveu isso aí, você viveu o processo, você viu como é que é o curso, o dia a dia, a rotina. Vi. Se é algo fácil, se não é, se tem que levar jeito pra coisa. Sim, eu sou analista programador hoje. Exato, então é algo realmente que, se você não sabe o que fazer, vá fazer computação porque dá dinheiro. É algo que qualquer um consegue fazer, algo que se tem que levar jeito. É uma pessoa que tem que ter um estudo, uma noção, conhecimentos gerais. Eu queria saber um pouco mais disso aí. Nada é pra qualquer um. Nada é pra qualquer um. Nada, tá? Eu tenho um colega, por exemplo, que ele era muito bom de computação, né, na época da escola, e ele foi fazer computação, só que ele foi fazer ciência da computação. E ele, por causa das matemáticas, ele resolveu sair, né? Porque ele nunca se deu muito bem com matemática, apesar dele ser bom de computador. Então ele foi pra publicidade, que já era um outro ramo, né? Hoje ele tem a empresa dele, ele é bem sucedido. Eu nem sei, computação existe essa coisa de código mesmo, que a gente vê em filme, livro, número, muito número. Tem. Inclusive eu já dei aula disso. Tem sim.
Mas a gente não trabalha diretamente com os números, e sim com os códigos, né? Hoje em dia o ChatGPT, ele tem um pouquinho dessa ideia do código, só que ele transformou esse código numa linguagem humana, uma linguagem de português, inglês, essas coisas assim, né? O código mesmo de computação, ele segue uma sequência lógica tipo uma receita de bolo. Como se fosse Matrix ali, né? Como se fosse uma receita de bolo. Primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso. Se você trocar a ordem, você não consegue. Né? Porque o bolo, se você não bater primeiro a massa e depois puser no forno, se você puser primeiro no forno e depois bater a massa, você não vai fazer o bolo. É chato porque o mero detalhe pode fazer você não chegar. O mero detalhe bota tudo a perder, exatamente. Agora, voltando na sua pergunta, com relação à questão de incentivar a ir para a computação, o que eu sempre falo, tá? Eu nunca falo para as pessoas, vai para tal lugar porque dá dinheiro. Porque o dinheiro você vai conseguir com o seu sucesso, dentro daquilo que você se propõe a fazer, independente do que seja, né? Hoje, por exemplo, eu sou professor concursado efetivo de 2 prefeituras, ganho o suficiente para viver com tranquilidade, não vou ser mandado embora porque eu prestei concurso, sou efetivo como professor, ou seja, eu consegui dar a volta por cima do comentário negativo que as pessoas fizeram para mim, dizendo que o professor não se dá bem na vida. Isso é muito relativo. Agora, voltando na sua pergunta do que dá dinheiro da computação. Realmente, quando as pessoas falam pra mim, eu não sei o que fazer, eu falo, vai pra computação, mas não pelo dinheiro. Eu falo porque eu escutei uma vez de um chefe meu numa escola, tá? Um coordenador da informática da escola que eu trabalhava. É o seguinte, informática é algo que você nunca vai perder. Então, em qualquer ramo, se você for dentista, você vai usar o computador. Se você for arquiteto, você vai usar o computador. Se você for professor, você vai usar o computador. Em qualquer ramo profissional, você vai usar o computador. Então, se você não for um analista programador que trabalha diretamente na máquina com as linguagens de computação, você pode trabalhar como usuário. Em todos os ramos. É curso básico de informática, né? Pacote Office Então, e tal. vai pelo curso básico, e aí no curso básico, muitas vezes você se encontra e você percebe. Por exemplo, eu fiz o curso básico com 14 anos. E aí lá na escola onde eu fiz, tinha o curso publicitário, né? Que trabalhava com o CorelDRAW, e também com outro programa, né, que foi descontinuado, que é o PageMaker, que era produção de jornal. E os 2 cursos estavam num pacote. E aí eu falei pro meu avô na época, né, falei, vô, paga esse curso pra eu fazer. E quando eu pedia pro meu avô pagar um curso, ele sempre pagava, porque conhecimento nunca é demais. Né, dentro das condições dele, lógico. E aí eu fui fazer, e hoje, por exemplo, eu uso o CorelDRAW para fazer todas as divulgações da minha escola. E eu fiz esse curso com 15 anos. Olha como a gente não perde. Você tocou num ponto que eu queria chegar. Você é funcionário público. Sim. Dá aula em escola, sabe? Dá aula em escola e tal. Você, na teoria, ganha um dinheiro que no Brasil, relativamente... considerável. É razoável. Eu diria que eu não vou viver no luxo, mas eu vou viver no conforto. Eu não vou ter, tipo assim, se eu não fizer nenhum tipo de investimento, só trabalhar na prefeitura e sair da prefeitura e ganhar meu salário, eu vivo com tranquilidade. E você ainda assim quis abrir uma escola, por quê? Você, com tudo isso, você ainda quis ser empreendedor. Eu acho que é muito isso. A maioria das pessoas assim que eu vejo, que eu já fui muito assim também, se você se pegar pensando em horas, em certos horários, tá, você vê que a sua mente, você exige um pouco de conforto, sabe? E você não parou por aí. Não. A gente conversou um pouco antes de começar o podcast e sabendo da situação que a gente se encontra hoje, que eu vejo você hoje, você pode falar um pouco melhor disso, sabendo da sua situação financeira, mental... Pra que arranjar esse problemão, cara? Por que ser empreendedor? Por que abrir uma escola e do que é a escola? Vamos lá. Primeiro, eu percebi ao longo do tempo que eu não quero ficar nessa vida de professor funcionário, tá? Porque a nossa sociedade realmente não valoriza o professor, o serviço público muitas vezes não valoriza o professor e às vezes eu tenho alguns dissabores na minha profissão, no meu serviço diário, que me fazem repensar, tá? Eu vou falar uma coisa aqui desagradável, mas eu preciso falar. Eu concordo que a educação, o ensino, é a chave para um sucesso num futuro. Que se você não estudar, você não vai conseguir avançar na sua vida, porque é o conhecimento que vai fazer você tomar as decisões corretas. Mas a nossa sociedade empurra o conhecimento para o aluno. Ele não estuda o que ele quer, ele estuda o que mandam ele estudar. E é por isso que a gente tem problemas em disciplina na escola. Porque o aluno não quer estudar aquilo. É muito amargo você ir para uma escola aprender uma coisa que você não pediu para aprender. Eu acho que o conhecimento ele tem que ser
prazeroso. O aprendizado tem que ser prazeroso. Eu acho que não dá pra generalizar também a ponto de falar que a escola é ruim, a escola é algo ruim. Eu acho que assim, até certo ponto é bom, mas tem certas coisas que eu vejo que é meio desnecessário, que a pessoa não vai usar. Sim, a escola Sabe? não é ruim, tá? O que a escola faz é compartilhar com o aluno os conhecimentos historicamente acumulados. Essa história de que a escola prepara para a vida, não. A escola, ela tem a função de te apresentar todos os conhecimentos que existem. E a partir disso, você pode tomar decisão futura, tá? Profissionalmente, de ver o que você prefere, qual é o ramo que te agrada mais. Mas o problema é que você não pediu para aprender aquilo. E com isso, você muitas vezes desconta no professor. E ao mesmo tempo, o governo ele cobra índices de aprovação, ele cobra que você consiga. Mas como é que você vai conseguir se o aluno não quer e o aluno reluta? E aí o professor fica entre a cruz e a espada. Como resolver? Como resolver? Mudando o sistema educacional. Mudando a forma de estudar. Por exemplo, a minha forma de ver é que nem nos Estados Unidos. Eu não quero americanizar o ensino. Eu não quero que a gente pense que eles são os grandes poderosos. Até porque os países nórdicos, eles são os líderes do conhecimento, do aprendizado, da escolarização, né? Não é os Estados Unidos. Mas o que acontece lá? O aluno é obrigado a estudar, como aqui. Só que lá ele escolhe qual é o conhecimento que ele quer. Então ele pode, você vê, por exemplo, nas séries por aí da Nickelodeon, que eles estão nas escolas, eu tô indo pra aula de álgebra. O cara não fala que ele tá indo pra aula de matemática. Ele tá indo pra aula de álgebra. Ele opta por aquela disciplina. Então ele pode ir além do que o básico exige. E você vê que eles é que transitam pelas salas de aula. Por quê? Porque cada aluno vai seguir um currículo diferente de acordo com o que gosta. Então existe um esqueleto e também existe essa possibilidade. Tentaram fazer isso no Brasil com o novo ensino médio, mas não fizeram de um jeito sistematizado que realmente dá condições da pessoa aprender um conhecimento denso e sólido para ela sim levar aquilo para a vida dela, né? E às vezes o conhecimento ele não é tanto prático, mas ele é do agrado do aluno. E isso vai trabalhar neurologicamente dentro da cabeça dele e vai fazer com que ele evolua também. Ou seja, para mim a saída é abrir o leque de possibilidades para que o aluno, já que é obrigado a escolher, tenha a opção de escolher o que ele gosta, o que é do agrado dele. A gente sabe que muita gente vai fugir da matemática, mas a matemática do jeito que ela é colocada hoje nas escolas, ela realmente está sufocando. É muita matemática sem tanta necessidade, porque muitas das profissões não chegam nesse limite todo de aplicar esse tipo de conhecimento nesse extremo que é dado nas escolas. Você acha que você é feliz? Eu tô perguntando porque assim, eu quero saber se, baseado nas coisas que você tem hoje, no que você conquistou, você lá com seus 18 anos, com seus 15 anos de idade, cara, eu cheguei aonde eu queria. Ou eu tô perto, ou, nossa, é totalmente o contrário do que eu imaginei vivenciar. Você é feliz? É isso que eu quero saber. Olha, eu prefiro dizer que eu tô no caminho que eu escolhi. Eu acho que mais do que felicidade, tem uma questão de satisfação. Porque hoje eu só vou pro lado que me interessa. Eu tomo as minhas próprias decisões para mim. Eu estudo o que eu quero estudar, eu trabalho o que eu quero trabalhar. Que nem, por exemplo, você falou da minha situação, né? Eu abri a minha própria escola, abri uma escola de arte, né? Por quê? Porque na escola de arte o aluno escolhe o que ele quer. Nenhum aluno que faz aula aqui é obrigado a estar aqui. Né? Ele se matricula porque ele quer. Tanto que o nosso índice de indisciplina é 0. Você tem quantos cursos na sua escola? Bom, nós temos cursos abertos. Vamos lá, abertos. Balé clássico, jazz dance, sapateado americano, dança de rua. Essas são as danças abertas nesse momento. Sim. Teatro, desenho, canto, karatê. Nós estamos com 8 cursos abertos, tá? Nós já tivemos aqui aberto, mas acabou fechando por conta de várias questões e a pandemia foi uma delas. Jiu-jitsu, Muay Thai, já tivemos aqui. Sapateado irlandês também já tivemos aqui. Contemporâneo, mas infelizmente devido a várias questões, a gente acabou perdendo essas turmas, né? Mas nada que o futuro não permita que a gente volte a abrir. Isso tudo vai depender do rumo que a escola vai tomar. Só que nesse momento eu estou mais preocupado em fortalecer os cursos que nós temos para depois poder reabrir esses cursos que fecharam. Acho que tem que ser uma coisa de cada vez. E por que você acha que você não se desestabilizou com essa perca de alunos, com essa perda, com a pandemia que veio e atrapalhou e por que derrubou ainda mais? Por que eu não desestabilizei?
Porque eu acho que eu recebo sinais. Eu recebo sinais que... Você é um cara religioso, assim? Sim, eu sou um cara religioso, mas eu não sei se são sinais religiosos ou sinais do destino mesmo, ou se são coincidências que eu interpreto como sinais. Eu não sei definir e assim, não estou preocupado com a definição, eu estou preocupado com o significado que esse sinal representa na minha vida. Tá? Eu vou te dar um exemplo. Ano passado eu tive uma crise interna minha, né? E eu fiquei muito pensativo se eu deveria continuar com a escola ou não, né? Eu não lembro se foi ano passado ou se foi ano retrasado, mas não vem ao caso. Foi nessa época aí, né? Eu sei que a gente estava de máscara ainda. E aí, eu tinha uma... Eu fui marcado no Facebook numa publicação de uma mãe. E essa mãe, ela queria karatê ou judô pro filho dela por volta do Canal 2, que era onde ela mora, perto do Canal 2. E aí uma mãe de 3 alunos meus me marcou e falou, leva ele no Canal 3, nessa escola, os meus filhos adoram o professor. Fala com ele. E me marcou. E aí a mãe me chamou, acabamos conversando pelo WhatsApp, eu expliquei para ela como funcionava e falei que não tinha judô, só tinha karatê. Ela queria 2 vezes na semana, eu falei que na idade do filho dela seria uma só. Quando ele crescesse a gente aumentaria, porque a gente tem que aumentar a criança gradativamente, né? Não adianta querer jogar 2 vezes na semana e a criança enjoar e ir embora. Deixa uma vez na semana, que ela vai ter saudade, vai querer esperar aquela semana toda, e tem dado certo essa estratégia, e é bom que os pais pagam menos, né? Então todo mundo fica feliz. E aí, no dia que ele veio, fez aula experimental, gostou, aí a mãe encomendou o kimono, que a gente também tem loja na escola, eu fui, encomendei o kimono, trouxe. E aí a mãe pôs o kimono nele e tirou foto com ele estava de máscara na foto. E eu lembro até hoje ela postando no Facebook. Ele é karateca, ele, o meu amor. E o menininho de 6 anos lá, com aquele sorriso gigante por baixo daquela máscara. Quando eu vi essa foto, quando eu percebi o sorriso que estava por baixo da foto, aquele olhinho que brilhava mais que tudo, a mãe querendo judô, mas se fosse karatê pra ela não haveria problema nenhum. Ela só tinha preferência pra ela, mas o importante era o menino e ela respeitaria. E quando esse menino entrou aqui e eu vi essa foto pelo Facebook, eu olhei e falei, gente, eu não posso parar. É por causa de uma foto dessa que a minha escola tá aberta. E você sabe de quem eu tô falando, Guilherme? Eu sei. Eu tô falando do Bernardo. Eu sei quem é. Eu tô falando do Bernardo. O sorriso que esse menino dá todos os dias enquanto ele sobe a escadaria para poder chegar na aula é impagável o sorriso dele. Eu pego ele é danado, ele é agitado, eu pego ele na sala de aula, é um ciricutico só. Bernardo, para, sossega! Mas é coisa de criança, a gente sabe, né? E ele para, ele sossega, ele respeita, e no dia seguinte ele volta, e ele tá aqui, ele faz aula, ele não quer faltar. E hoje ele tá fazendo aula 2 vezes por semana, tá se preparando para mudar de faixa. E depois é que eu fui descobrir, o avô dele é faixa preta de karatê. Ele é faixa preta? O avô dele é faixa preta. É de família, pô. O avô dele... eu falei pra mãe, não adiantou nada, você queria ajudou, mas olha aí, ó, tá no sangue. Teu pai é faixa preta e teu filho vai ser. Então são essas coisas que me empurram pra continuar. Sabe? A gente sabe que a situação não tá fácil, mas a pandemia passou, a Organização Mundial de Saúde já decretou que nós não estamos mais em pandemia, que agora o Covid é uma doença como outra qualquer, né? E então eu penso assim, tem escolas pelo Brasil de arte que sucumbiram, né? 2 grandes aqui da região fecharam as portas, com muito mais tradição de nome, e fecharam as portas, e eu ainda tô de pé. E aí é outro sinal pra mim. Se eu ainda tô de pé, é porque eu tenho que continuar. Senão eu teria quebrado, teria fechado as portas, ali mesmo, parado ali mesmo, junto com todo mundo. E no primeiro ano da pandemia a gente encerrou o ano com mais aluno do que começou. Por incrível que pareça. A escola tem quantos anos que você comentou? 5 anos e meio, vai fazer 6 em outubro. 6 anos, cara. É. Eu queria tocar num ponto agora da sua... Vambora. Um ponto particular que eu acho que é a sua genialidade, porque você tem quantas faculdades? Tô terminando a 10ª. A 10ª faculdade. E 9 delas de professor, fora a computação, que foi a primeira. isso é raro. E mal se faz 2 e a gente já tá cansado. Sim. E eu quero saber... Mas tem uma professora na minha escola que tá na 3ª. Não, eu imagino, mas assim, a sua genialidade é a administração de tempo. Que é o que eu vejo, inclusive, é a reclamação de muita gente, inclusive das minhas. Se eu pudesse mudar a forma como o mundo funciona, eu colocaria mais horas e o dia não teria só 24 horas. Eu colocaria mais, assim. E como é que é essa administração de tempo? 10 faculdades, como é que foi o processo desde a primeira? Como? Por quê? Pra quê?
Bom, como eu te falei, a vida foi me levando a certas coisas, né? Quando eu terminei a primeira faculdade, a escola onde eu trabalhava, ela tinha um sistema de ensino que estava sendo adotado para o ensino técnico. E a diretora falou que esse sistema poderia talvez ser adotado no fundamental. Acabou não sendo adotado, mas eu era o professor do fundamental. E ela falou que só quem tivesse licenciatura que poderia aplicar esse sistema. Depois ela disse que não. Ela disse que não falou nada disso, mas ela falou. Porque assim que ela falou isso, eu olhei pra cara dela e falei assim, então tá bom, então eu vou me matricular na pedagogia para ter licenciatura. E eu saí da sala dela e eu fui direto na faculdade logo no final dessa conversa. Então não tem como dizer que ela não falou. Porque eu tomei a decisão naquele mesmo momento. E na semana seguinte eu estava matriculado na minha segunda faculdade, pedagogia. Presencial? Presencial. Todas presenciais? As 3 primeiras foram presenciais. Tá? Aí eu comecei a fazer a pedagogia. E foi a minha paixão. Pedagogia foi assim que me abriu a cabeça para aprender a ensinar, né? Saber como que funciona as ações e reações de uma criança, em especial, porque a pedagogia é para isso, né? Tudo que é pedo tem a ver com criança, né? Pediatra é o médico de criança. E assim, passada a pedagogia, eu estava no segundo ano da faculdade, eu já tinha computação e várias disciplinas pedagógicas. Acabaram me chamando, devido à falta de profissional no mercado, para dar aula de matemática. E aí, eu acabei assumindo matemática no ensino médio, numa escola daqui de Santos, e aí eu não era formado em matemática. E aí o que aconteceu? Eu peguei o emprego, tudo, né? Estava autorizado pela diretoria de ensino, então estava tudo legalizado, eu tinha créditos que me permitiam ser contratado como professor, mas eu não tinha faculdade. Então se de repente alguém ficasse no pé por causa disso, eles seriam obrigados a me mandar embora e eu ia perder meu emprego. Então o que eu fiz? Eu aproveitei que a Unimonte tinha um vestibular que se você tirasse nota alta nele, você não pagaria a faculdade, desde que você mantivesse nota alta durante o curso todo. Prestei o vestibular, passei, consegui a bolsa. Aí eu entrei na faculdade de matemática, eliminando uma série de matérias, porque eu já tinha feito, como você sabe, eu já tinha os créditos, e acabei tirando meu terceiro diploma, matemática, e foi com ele que eu prestei à prefeitura. E foi aí, virei professor de matemática da prefeitura, graças ao terceiro diploma que eu nem imaginava que eu fosse tirar. Por isso que eu te falo, a vida vai levando e eu vou percebendo os sinais que vão chegando e vou lidando com eles. E aí a administração do tempo é aquela história. Eu vou, hoje, na época era presencial a faculdade, hoje não, hoje quando eu faço alguma coisa é à distância, e não troco porque eu acho que eu cheguei num ponto que eu consigo trabalhar com a autodidática, né? Não desmereço quem não consegue, acho que cada ser humano é único e assim como eu me dou bem no à distância, vai ter gente que vai só se dar bem no à distância, vai ter gente que vai só se dar bem no presencial e tá tudo bem, existem as diversas modalidades de ensino para isso, para abarcar todo mundo, né? Então São você perfis. não tem essa preocupação de escolher o que fazer, então, né? Ou de escolher o que você mais gosta, assim. Se você tivesse que escolher a que viesse das que você já fez, você estaria bem tranquilo. Então, as coisas foram acontecendo, né? Eu fui vendo quais eram as minhas necessidades e fui buscando. Aí quando eu entrei na prefeitura, meu salário aumentou. Eu comecei a pagar imposto de renda. Aí o que a gente não quer? Dar dinheiro de graça pro governo. Aí o que eu comecei a fazer? Buscar alternativas de usar o dinheiro e poder abater. E foi aí que eu comecei a estudar de novo. Aí eu entrei no técnico e contabilidade, no técnico e administração, à distância, né? Aí depois eu entrei na faculdade de educação física, que era uma vontade minha porque eu já dava aula de dança. E eu queria ter essa formação porque eu sabia que ia me ajudar a organizar melhor o sistema da aula. Né? Noção de corpo, como começa, como termina uma aula, como olhar o aluno, se ele está produzindo como se espera, tudo. Só que dança é educação física e arte. Aí quando acabou a educação física eu parti para arte. E aí eu comecei a fazer. Como já tem o sistema de segunda licenciatura você tira em 1 ano ou 6 meses, dependendo da faculdade. Aí eu comecei a tirar uma por ano. Aí eu tirei educação física, depois eu tirei artes visuais, depois eu tirei pós-graduação em educação à distância, né? E eu já tinha pós-graduação em gestão escolar, que eu tirei lá em 2008, né? Junto com dos presenciais lá, antigamente. E aí, porque eu queria fazer sala virtual da minha escola, então eu falei, vou tirar pós em ensino à distância, para eu poder trabalhar com conhecimento realmente sólido. Aí depois eu fiz pós em desenvolvimento de material didático. Você sabe que eu produzo material didático da minha escola, então nada melhor do que eu pegar esse conhecimento.
Eu abri uma biblioteca na minha escola, na salinha que tinha atrás da secretaria, fui fazer pós-graduação em gestão de bibliotecas escolares. Caramba, cara. Ou seja, eu tô indo atrás de Você usar... sempre fez, então, baseado no que o que eu posso fazer da necessidade. O que eu posso fazer para deixar minha escola completa. Para ampliar aquilo que eu já tenho de conhecimento de uma maneira que eu vá aproveitar esse E conhecimento. você quer só abranger a arte ou você quer abranger de tudo? No momento, a arte. No momento, a arte, porque é uma das minhas paixões maiores na vida, né? E aí, acabou, a professora de teatro acabou mudou para São Paulo, me largou, né? Vamos dizer assim, né? Mas a porta tá aberta para ela, né? Continuamos amigos. Foi uma questão financeira dela. Ela falou, vou para São Paulo ganhar vida, porque São Paulo tem mais campo. Não posso continuar com você, porque não dá para descer a serra para dar aula, né? Você concorda com isso? Não dá para crescer em um lugar pequeno? Dá pra crescer em lugar pequeno, dependendo da mentalidade do lugar pequeno e do que você faz naquele local. É o que eu tô tentando agora. Porque Então não depende só de si fazer a coisa acontecer. Tem depende também... de todo um contexto ao redor. Você tem que saber contornar esse contexto e trazer ele a teu favor. E é isso que eu tô tentando hoje, né? Aí o que aconteceu? A professora foi embora, né, pra São Paulo, né? Chorou um monte pra sair, né? Ficou super chateada. Você a conheceu, inclusive. E aí apareceu a oportunidade de eu fazer licenciatura em teatro. E foi aí que eu falei, agora o meu dinheiro vai pra isso. E aí eu fiz o teatro. E aí eu acabei assumindo as aulas, né? Como você falou do financeiro, eu vou até falar, eu tava devendo ela, tava pagando, né? Todo mês eu pagava o salário um pouquinho do atrasado. E aí eu ia ter que colocar outro professor e aí pagar dois. De onde é que eu ia tirar o dinheiro pra pagar? Terminar de pagar ela e ainda pagar outro professor. Aí eu acabei assumindo as aulas, porque eu já tinha bagagem, e acabei tirando a faculdade. Hoje eu tenho DRT de ator, né? Diretor e palhaço, acabei tirando os 3. Sempre foi tranquilo pra você falar em público? Porque eu tô vendo que essa área do teatro veio pra você agora bem depois. Veio bem depois. Nunca tive problema. Nunca tive. Nem pra dar aula, nada? Nada. Sempre foi algo Nada. natural? Nada. Assim, eu tinha uma certa insegurança de... como é que se fala? Eu tinha uma certa insegurança se eu seria bem recebido. Não de eu falar, mas da receptividade do que eu falasse. Mas depois, da reação, né? Mas depois eu comecei a perceber que quando você tem educação pra falar e você tá muito seguro do que você vai falar, a pessoa pode até não concordar com você, mas ela vai respeitar e vai te dar o direito de abrir a boca. Ela vai te escutar, mesmo que ela não concorde. Você tinha algum rito de preparação pra poder dar aula, pra Não. chegar ou não? Era natural Não. pra você? Não. Porque, cara, esse é o maior medo da humanidade, baseado em pesquisa assim. E Sim. é um dom que você tem. Não, o que acontece é assim, é aquilo que eu aprendi na pedagogia. Vamos voltar lá atrás em 2003. Plano de aula. Então eu entro na sala de aula sabendo o que eu vou dar, né? Hoje eu não fico mais elaborando plano de aula. Mas porque... é aí que tá. Tem um grande ponto de planejamento, até fiz um podcast sobre isso aí, que é o quê? Você não tem que planejar ao pé da letra o que vai falar, mas tem um roteiro. Sim, tem o roteiro. Eu tenho o tema, é isso que eu vou falar hoje. E as coisas vão acontecendo. Sim, tem o roteiro. Mas aí, o que acontece? Devido a toda essa experiência que eu já tenho, né? Porque eu comecei a dar aula a primeira vez foi no ano 2000, nós estamos em 2023. Primeira vez que eu entrei numa escola para dar aula foi no ano 2000. Caramba. Né? Então, hoje, eu já sei o que eu quero fazer na minha sala de aula. Eu já tenho esse conhecimento por experiência. Chega uma hora que você não precisa mais ficar elaborando aula por aula, começo, meio, fim. Porque você pega a bagagem, você pega a prática, você pega a experiência, né? É que nem você dirigir um carro. No começo você fica pensando no pé, na marcha, no olhar, na seta, nisso, naquilo. Passou 1 ano, 2, o negócio vai que você nem pensa. É a mesma coisa numa sala de aula, né? O que você precisa é ter certeza de qual é o conteúdo que você vai passar. O meu conteúdo... Então, assim, hoje eu trabalho com os tópicos. Então, assim, hoje é isso, amanhã é aquilo outro, amanhã é aquilo outro, amanhã é aquilo outro. E aí eu vou colocando o tópico de cada aula, o tema de cada aula. Agora, o desenrolar desse tema, isso aí, devido a todas essas práticas, já tá mais que batido na cabeça, né? É chegar e aplicar e adaptar conforme você vai percebendo que essa ou aquela sala vai ter um aluno que vai reagir dessa ou daquela forma. Mas aí é como eu te falei, eu já tenho um leque de opções na minha cabeça para poder atingir cada aluno na sua especificidade. E isso é só experiência de vida mesmo que vai trazer para você, né? Você sempre se considerou um cara criativo? Eu sempre me considerei sim um cara criativo. Eu falo isso porque... Mas nem sempre tive facilidade para explorar essa criatividade. É importante entender isso. Não é porque você é uma pessoa criativa que a qualquer momento a criatividade vai explodir na frente de todo mundo lá e você vai falar, nossa, em 5 segundos ele montou uma coreografia, por exemplo. Né? Vamos falar por aí. Minha primeira coreografia
que eu montei para aluno de sapateado americano. Lembro até hoje onde eu estava. Eu estava em Joinville, como aluno da minha professora de sapateado. Eu tinha tomado o café da manhã e estava esperando as meninas descerem do quarto. E eu estava na mesa, lá embaixo na recepção, ouvindo a música que eu ia trabalhar com os meus alunos e coreografando no papel o que eu ia dar para eles quando eu voltasse para Santos. E a minha professora chegou e falou, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou coreografando. E foi assim. Hoje eu não paro mais. Eu ouço, sinto, já vem e a coisa já flui. Mas é porque é aquilo que eu te falei de novo. É a experiência. Mas não foi fácil trazer essa criatividade. Criatividade é um exercício. Quanto mais você exercita a criatividade, mais criativo você fica. Eu falo isso porque eu sou seu aluno de sapateado. Sim. E você conseguiu, dentro do sapateado, criar um método inclusive sequencial, não é algo que vem na hora. Sistematizado. É sistematizado. Sim. E é isso que eu acho impressionante, assim, que você consegue fazer, entendeu? Isso é incrível. Então, aí eu vou entrar numa parte que eu espero que quem esteja escutando não leve pro lado arrogante, mas eu acredito que não, acho que as pessoas vão me entender. A gente vê o balé clássico, por exemplo, que todo mundo sabe, tá no senso comum que o balé clássico tem 9 anos de duração. E o balé tem 9 anos... Mas isso é, assim, internacional. Internacional. Qualquer curso de balé que você fazer por aí... Balé russo é 8. Balé russo. O Royal, que é o 9º ano, a Royal Academy da Inglaterra, que bateu 9 anos. Entendi. Tá? O Vaganova na Rússia são 8. E aí o que acontece? Não é assim, eu vou lá e ensino a base do balé, quando eu vejo que o aluno atingiu, eu vou lá e cresço a técnica. Como se faz muitas vezes no jazz, no sapateado, no contemporâneo e em outras modalidades que não tem essa sistematização, né? Eu não julgo como errado, mas eu acho que nós podemos ter mais, nós podemos ter e ser mais do que simplesmente olho, trabalhar de olho no aluno, né? E que nem, por exemplo, o balé. Ele tem o conteúdo do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto. Ele tem o conteúdo de todos os anos pré-definidos. Então, quando o aluno chega no final do primeiro ano, ele faz um exame. Ele tem que mostrar que ele adquiriu corporalmente aquele conhecimento técnico para ter o direito de ir para o segundo ano e continuar o seu crescimento, né? Isso foi batido na França, na Itália, na Inglaterra, na Idade Moderna. O padrão é um ano. Né? Um ano ali. O padrão é um ano. Na prática, para você. O padrão é um ano para você. Se você tá apto para avançar. Isso. O ano letivo seria o ano cronológico, né? Com direito a férias, as folgas e tudo mais. Que nem uma escola normal, né? E o que acontece? Eu fico pensando comigo, né? Por que só o balé? Uma coisa que veio na minha cabeça quando eu era aluno, né? A minha professora, ela dava o conhecimento sequenciado, mas eu peguei o que a minha professora me ensinou. E de acordo com pesquisas e workshops que eu fiz e cursos fora, eu agreguei. Então eu não nego o que a minha professora me passou, mas eu agreguei coisas ao que ela me ensinou para consolidar esse sistema que você está falando. Então o que aconteceu? Eu fiquei pensando, caramba, eu danço, chega no final do ano, os bailarinos clássicos sobem no palco e recebem o certificado que terminou o balé. Aí no ano seguinte eu continuo me matando, todo mundo também, aí todas as modalidades dançam, vão pro palco e tal, foi mó legal, todo mundo faz um baita de um show e os outros bailarinos clássicos recebem o certificado. Aí no ano seguinte você evolui mais ainda e a mesma coisa, os bailarinos clássicos recebem. E eu vou receber quando? Né? Então existe uma coisa não instituída nessas outras modalidades, que vieram de um ambiente diferente do ambiente europeu. Né? O balé veio da elite europeia, ele veio da nobreza europeia, tanto que você dança de pé virado para fora, porque você tem que estar aberto ao rei, né? Você tem que se abrir para o rei, por isso que o pé fica virado para fora, que a gente chama de andeor. Agora, essas outras, elas são danças, muitas vezes, que vêm do contexto afro-americano, né? E a gente sabe que teve toda a questão da escravidão, que eles dançavam para poder relaxar de um dia laboroso demais, que era uma coisa que veio mais da questão do povão, cultura. Os caras estavam mais preocupados em ganhar o pão do dia a dia do que realmente fazer um curso formativo da modalidade que eles dançavam, né? Muitas vezes tinha criança que ia pra rua sapatear pra ganhar dinheiro pra pagar o aluguel. O Bunny Briggs foi um deles. Então, o Bunny Briggs, inclusive, os tios deles falavam que havia meses que era ele que completava o aluguel com o dinheirinho que ele ganhava na rua, sapateando. Então, você vai ter um sistema de curso? Você não vai ter, porque não é o foco, né? Não era o foco. Aí eu fico pensando, no que eu, enquanto sapateador hoje, sou pior do que o cara da Idade Moderna lá atrás que montou o sistema do balé?
Esse que é o ponto que eu falo que eu não quero ser levado como arrogante. No que eu sou pior pro meu curso ou para eu não montar isso? Né? Se lá em 1700 e pouco tinha a escola francesa... Eu acho que não sou. Eu acho que no século XXI, não apenas eu, mas outros profissionais de área também temos que nos dispor a elevar o nível sistematizando para que a gente garanta que as próximas gerações realmente não vão perder nada. Só que você não está entrando em controvérsia com os antigos, sabe? Você está se baseando neles para poder desenvolver algo agora. Sim, o que eu estou querendo dizer é que não era o foco deles, mas hoje pode ser. Porque hoje nós estamos numa outra fase do mundo. Então por que só o balé continua sistematizado? O balé é só mais uma dança, como todas as outras. Com o seu valor cultural, sim. Mas ele não é mais, não devemos endeusar o balé clássico. Ele é uma dança bonita, maravilhosa, que eu fiz e dou aula, mas ela não é mais do que as outras. O bailarino clássico não pode ter um status superior a um sapateador, a um dançarino de rua, a um contemporâneo, a um jazz. Nós não podemos colocar ele nesse status superior, porque não é. A gente sabe que o esforço do bailarino clássico é louvável, é admirável. E que eles dançam assim, treinam horas e horas por dia, sim, é válido muito. Mas eu acho que a gente não pode colocar o balé clássico num patamar superior ao das outras danças. E é justamente nesse contexto que eu me dispus a sistematizar todas as outras danças que a gente tem aqui na escola. E duas coisas. Primeiro, que a gente percebe que a sua masculinidade ela não é fragilizada. Porque eu conheço muitos moleques, inclusive eu já fiz balé e eu falo tranquilamente, eu danço super desengonçado balé. Você fala isso tranquilamente. O que você acha dessa questão de a balé ser uma coisa só pra mulher, assim, cara? Olha, o balé nunca foi pra mulher, tá? O balé surgiu... Mas por que isso começou? Porque sempre foi mulher que fez mais? Olha, eu tenho as minhas suspeitas, tá? Eu vou abrir, mas eu vou te falar de suspeitas, tá bom? Não vou te falar de certezas, porque eu nunca estudei historicamente isso, mas assim, faz sentido e você acha que vai concordar comigo. O que acontece? O balé surgiu lá em 1580, tá? Em 1581 a gente tem notícia do primeiro balé acontecendo na França, porque Catarina de Médici viu o balé na Itália e levou para a França, e no casamento da irmã dela, ela colocou o primeiro balé, que foi o balé cômico da rainha. Né? Era um balé de 5 horas de duração, inclusive, para a festa do casamento. Né? Era um balé de corte, não era o balé que a gente vê no palco, mas é o balé anterior ao que deu origem ao balé de corte. Depois a gente pode falar num outro podcast sobre isso sem problema nenhum. Tem vídeo sobre isso no YouTube? Deve ter. Do primeiro, assim? Deve ter. Tem... Eu sou leigo, não, isso aqui tá sendo uma puta aula de conhecimento. Existe um desenho que eu coloquei na história do balé aqui na nossa escola, um desenho que foi feito na época, tá, representando o salãozão com o pessoal lá dentro fazendo o balé cômico da rainha. Existe esse desenho, é um desenho, não é uma filmagem, porque, né, 1581. Mas assim, o que acontece? O balé surgiu numa época totalmente machista. Ou seja, mulher só servia para cuidar da casa do filho e das necessidades do marido. Mulher não saía para trabalhar. Mulher não fazia nada. 1581. Vamos pensar nessa época. Você nunca teve esse problema de... Se alguém perguntasse, você falar, eu faço balé mesmo? Não, claro que não. Não? Claro que não. Pra quem tem esse tipo de tabu, de ter vergonha de falar o que faz? Porque eu acho que é uma coisa assume. Que até atrapalha no crescimento. Não, assume. Sabe? Você tem que se assumir pro mundo, seja você gay, hétero, bailarino, jogador de futebol. Não interessa, tá? Agora, o que acontece? O balé era dançado por homens. As mulheres só surgiram 200 anos depois no balé. Quando começou... o balé era pra homens, então? Era pra homem, é o que eu tô te falando. O balé foi criado pra homem. O balé... Veja bem, o balé, ele é delicado, porque pra você poder se apresentar pro rei... Pra você se apresentar pro rei, você não pode ser agressivo. Associação, então, né? Deve ser por isso que hoje é assim. O balé é delicado. Ele não é feminino, ele é delicado, tá? E pra você dançar pra um rei, você não pode ser agressivo, porque você vai estar afrontando esse rei. Né? E na época do absolutismo, que foi quando aconteceu tudo isso, vamos pegar contexto histórico. Cara, quem manda é o rei. Se o rei mandar cortar tua cabeça, o cara vai cortar tua cabeça na guilhotina. Tu vai dançar agressivo pra cima do rei? Não vai. O próprio Luís XIV era da França, o rei, ele era bailarino. O Henrique VIII da Inglaterra era bailarino. Né? E por aí você vê. O Henrique VIII... ele era um homem que quis separar da mulher dele pra casar com a amante, porque a mulher dele não dava filhos homens pra ele. Ou seja, olha a heterossexualidade no bailarino clássico aí. Você tá entendendo? Ele inclusive separou a Inglaterra do catolicismo e criou a igreja anglicana
Porque ele queria casar com a amante pra ver se ele tinha filho homem, porque a mulher dele não dava filho homem pra O ele. que é anglicana, cara, que eu não sei. A igreja anglicana ela é igual à católica, mas ela não reconhece a autoridade do Papa. Tá? O chefe da igreja anglicana hoje é o rei Charles III. Ah, existe a anglicana hoje, então? Existe, aqui em Santos tem, perto do Orquidário. Em frente ao Orquidário, no canalzinho, tem uma igreja anglicana. Inclusive o padre dela morreu de Covid, o padre Leandro. Mas então pro Vaticano isso não é considerado algo ilegal, assim, né? Não, o Vaticano é uma coisa e o anglicano é outra. Tá? Então, eu sempre tive uma visão de que o Vaticano era o que mandava nos estabelecimentos, seja lá igreja, enfim. Então, o que aconteceu na época dessa... Uma instituição que manda em todas, mas não é isso. Esse rolê todo aconteceu na época dessa época aí. Eu sou leigo, tem gente que vai saber, mas eu pergunto mesmo. Tudo bem, se você quiser, a gente pode voltar no outro podcast e abrir bastante isso, a gente conversa sem problema nenhum. Vai ter parte 2 Mas e o que 3, acontece? As reformas religiosas que aconteceram, inclusive nessa época que eu tô contando agora do balé lá atrás, tá? Fizeram com que a Alemanha virasse luterana, com que a Suíça virasse calvinista, com que a Inglaterra virasse anglicana. E aí o que aconteceu? O cristianismo, ele parou de se reduzir ao catolicismo. E aí o que acontece? Quando você fala hoje eu sou cristão, eu não considero que você está falando da sua religião, e sim da sua linha. Porque o cristianismo se divide em várias linhas. Então tem o evangélico, o batista, o anglicano, o calvinista, o luterano, o católico ortodoxo. Tem uma série, né? E aí a gente não vai mexer com isso agora porque a gente estava falando da questão do balé. Mas voltando então no Henrique VIII, que era religioso, líder de igreja anglicana, fundador do anglicanismo e heterossexual até onde a história tem notícia, né? Tanto que ele separou da mulher dele, o Papa não quis separar ele, então o que ele fez? Separou da igreja e separou da mulher. E foi aí que surgiu o anglicano, né? Então, você vê a mulher surgindo 200 anos depois. E aí 200 anos depois você tem o quê? Revolução Industrial. Quando as mulheres começam a ir para a linha de produção nas fábricas, nas manufaturas. Por quê? Porque a situação financeira da casa estava muito difícil e as mulheres precisaram participar do levantamento de salário para poder sobreviver. Show. Então, as mulheres começaram a assumir postos fora de casa. Começaram a assumir essas outras funções. E foram para a arte também, né? E o que acontece com o machismo? Aí agora sou eu achando a questão do machismo, tá? Agora não dá assim. Tudo aquilo que a mulher conquistou e se mostrou boa, muitas vezes o homem saiu porque era coisa de mulherzinha. Devido ao machismo, fragilidade masculina. Por não conseguir fazer igual. Não, ele até conseguia fazer igual e às vezes até melhor. Porque é o que acontece, a gente sabe que muscularmente falando, o corpo do homem é mais forte. O corpo da mulher é mais resistente, mas o corpo do homem é mais forte. Né? Eu não sei se o meu corpo, por exemplo, seguraria 9 meses um bebê. Mas isso não é força, isso é resistência. Eu tô falando de força física, músculo, tá? Então, às vezes o homem ele é até mais forte e ele até consegue melhor devido à força. Mas a mulher, devido a toda a sua luta, toda a sua batalha, ela às vezes supera esse homem que às vezes está mais acomodado, né? Então, os homens começaram a sair de certos campos. Né? Por exemplo, ensinar criança passou a ser função de mulher, mas antigamente era homem. Meu avô foi ensinado por homem quando era criancinha. Né? O homem não pode? Pode, mas é muito difícil você encontrar um homem que dá aula para criança pequena. Normalmente é de sexto ano para cima. Né? No caso do balé, as mulheres começaram a ser exaltadas nessa época e os homens começaram a ser suporte delas. Por quê? Porque o homem é mais forte, então o homem levanta a mulher. Você não vê mulher levantando o homem no balé clássico. Né? Porque são forças diferentes, né? São propostas diferentes. Agora, o que aconteceu? Todos os homens então saíram do balé, as mulheres ficaram, então o homem que ficou é mulherzinha. Aí, ó, gay. E às vezes não. Eu conheço um homem que ele foi bailarino clássico de ser pago, tá? Ser pago por dona de escola pra dançar com as formandas. E eu te falo, ele teve 8 filhos. 8? Teve 8 filhos, tá? Ele teve 8 filhos. E eu nunca tive notícia de ele se envolver com homem, tá? Se envolver, claro que o respeito por ele vai ser o mesmo, porque eu não estou preocupado com isso. Mas, já que você tocou no ponto da masculinidade, é importante a gente entender que o homem e a mulher têm funções na dança, tá? O homem, quando dança balé, ele não dança igual a mulher. Ele tem a função dele. Ele tem que cortejar aquela mulher. Ele tem que dar suporte à mulher. Então a mulher às vezes dá um salto, ele levanta lá em cima. Toda vez que eu fiz aula de balé com professoras boas, as professoras falavam pra mim, Rafael, você é homem, você tem que saltar o dobro delas. Ou seja, as próprias professoras de balé entendem que o homem é mais forte e que ele tem que mostrar isso no palco,
Ele tem que mostrar a força masculina e não a delicadeza feminina. Ele não tá no palco para ser feminino, ele tá lá para ser masculino. Só que ele é um masculino com delicadeza, mas é uma delicadeza masculina, diferente da delicadeza feminina. É muito estudo, né? E outra coisa... Mas é importante ressaltar, porque as pessoas acham que o homem que dança balé tá fazendo papel de mulherzinha. Não, eu sei. Tá. Eu sei que você sabe, mas a gente tem que ressaltar para as pessoas ouvirem. Eu acho até legal, assim, você conhecer a história desde o começo, mas assim, no mundo moderno e tão imediatista, você acha que não é uma coisa que pode te atrapalhar? Tem atrapalhado? Você acha que é um diferencial? Eu não sei, o que eu você vou acha? te falar, a única coisa que às vezes eu fico meio relutante de trabalhar hoje, tá? Nisso, é eu dar aula de balé pra menina pequena, tipo 3, 4, 5 anos, tá? Mas isso tem uma outra explicação que vem da pedagogia. Não tem nada a ver com masculinidade frágil ou qualquer coisa assim. Que eu já dei aula de jazz pra criança, e a maioria era menina, e as mães sabiam que o professor era homem, e tava tudo bem, e as crianças não faltavam e arrebentavam no palco. Era maravilhoso. Mas a menina pequenininha, ela vai querer ver o espelho, ela se espelha na bailarina grande, ela quer ser aquela bailarina grande. Então, de repente, ser uma mulher dando aula para ela vai ser o primeiro contato com uma bailarina grande dela. E isso pode gerar uma referência e um vínculo afetivo maior do que, de repente, eu como homem, né? Então, eu não vejo problema nenhum em dar aula para criança desse tamanho, mas eu ainda não parei para definir se eu tô certo no que eu tô falando, ou se nada a ver, e se eu tiver como mostrar as referências sendo homem para as pequenininhas, se elas abraçariam numa boa. É isso só que eu preciso tirar essa dúvida, mas só na prática que eu vou poder saber. Legal. E para encerrar, eu sempre pergunto isso para todo mundo, tem até que mudar. O que é mundo? Qual a sua visão de mundo em 20 segundos? Minha visão de mundo? Olha, o mundo pode te oferecer tudo aquilo que você estiver disposto a pegar dele, mas ao mesmo tempo você tem que devolver para o mundo aquilo que o mundo te ajudou a conquistar. Ótimo. É enérgico, né? Você diria. Eu acho que é assim, é uma troca justa. Você não pode só sugar do mundo, você tem que oferecer para ele também. E com a minha escola é justamente isso. Se o mundo me permitiu ter esse conhecimento todo de tirar 10 faculdades, 4 pós e 2 técnicos e ainda conseguir abrir meu próprio negócio, eu acho que eu tenho que devolver para o mundo. Esse, voltando à primeira pergunta, é o motivo pelo qual eu não parei dando aula na prefeitura. Legal. Eu acho que eu transcendi e esse conhecimento todo que eu adquiri esse tempo todo não vai valer de nada se eu levar comigo pro cemitério. Eu tenho que disseminar tudo isso, eu tenho que fazer tudo isso virar público. Gênio, eu tenho que aprimorar e compartilhar. Eu tenho que compartilhar. Se morrer comigo não valeu de nada eu ter estudado tanto. Pra quê? Como você falou, pra quê? Pra quê? Pra poder fazer do mundo um lugar melhor, um lugar mais rico de conhecimento, cultura e arte. Fica à vontade agora, nesses últimos minutos, você pode falar à vontade o que você quiser da sua escola, divulgar curso, rede social, que eu vou deixar na descrição também para vocês darem uma olhada, o papo foi incrível, fica à vontade. Bom, o Centro de Artes e Evolução, ele surgiu com essa proposta, né, de ser diferente, de trabalhar teoria e prática aliados, porque muitas vezes a gente vê que falta essa parte teórica, inclusive nos professores, né, e eu sou um deles que vivo buscando, e conheço outros que vivem buscando, mas eu gostaria que os alunos já saíssem do curso formados. Eu não quero capacitar tecnicamente, eu quero formar o aluno. E para formar o aluno eu preciso de teoria e prática, aliados e integrados. Então a gente trabalha com um sistema híbrido, teoria na sala virtual e prática na sala presencial, mas a gente pode trabalhar a teoria também através de tutoria, seja à distância ou presencial, vai depender do perfil de cada aluno, né? Já teve aluno que teve que vir para cá para ter a tutoria, aluno que pelo WhatsApp resolveu, sem problema nenhum. E a gente tem a intenção de estender isso a outras pessoas de outros lugares, porque a gente sabe que de repente tem alguém de longe escutando isso, vai falar, poxa, eu moro no Paraná e queria estudar a teoria deles porque a prática eu tiro aqui. Tem como? Vai ter. Então segue a gente aí nas mídias sociais pra gente poder divulgar, e quando a gente divulgar você tá aí de prontidão nas nossas primeiras turmas, tá? O Instagram e o Facebook é CA Evolução, tá? Evolucao, né? Tem que tirar a cedilha e o tio. Pra reforçar vai estar na descrição. Tá? Digita no Google Centro de Artes Evolução, tá certo? A gente fica em Santos e eu deixo aqui o meu convite a todo mundo que quiser chamar no WhatsApp também, eu mesmo respondo pessoalmente, vou deixar o número aqui, tá? 13 991 39 8193. Guilherme também sei que vai deixar o contato lá embaixo, então não vou nem repetir, mas sintam-se à vontade para tirar qualquer dúvida comigo
E futuramente esses cursos aí à distância vocês vão receber inclusive certificado com horas para vocês poderem apresentar de repente no emprego aí, numa escola aí por aí afora e mostrar que vocês são profissionais diferenciados que não manjam apenas da prática, mas sabem falar sobre teoria também. Uma coisa que me chamou a atenção da escola é o lema. Eu queria que você terminasse falando o lema dela, porque é o que me mantém aqui. Eu adoro, inclusive, a forma como o Centro de Artes e Evolução encara a arte. Eu vou deixar você falar, porque eu fico todo arrepiado só de ouvir o lema. Onde a arte é levada a sério. Esse foi o podcast de hoje, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar todas as redes sociais do Centro de Artes e Evolução aí na descrição e vou deixar também todas do Ambições Mentais. Bom, o podcast está disponível em diversas plataformas e é isso. Até o próximo. Tchau!